Fala Vascaínos, aqui quem tá falando é o João. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Sentimento Vascaíno. Hoje, dia 2/7/2024, trazendo pra vocês mais um giro de notícias sobre o Vasco da Gama. Então, cara, a primeira notícia é sobre o zagueiro André Ramalho, do PSV. Ele deu uma entrevista ao Telegraph. Ele falou que o mais importante é que eu quero ficar num clube ou ir para um clube que realmente me queira. Ele falou que darei tudo pelo clube onde jogo e quero sentir todo o meu preço por isso. Esse será o fator decisivo quando decidir se eu vou ficar no PSV ou ir para outro clube. Cara, e o Vasco, que tá muito interessado no zagueiro, já mandou uma proposta pro André Ramalho. O André Ramalho que segue todas as redes sociais do Vasco da Gama, então acompanha os dias a dias das notícias do Vasco. Então, cara, é um zagueiro que o Vasco está muito interessado. Seria uma boa dupla, excelente dupla com o João Vitor na zaga. Porque a gente sabe que o Maicon não dá para ser titular no elenco do Vasco, no time do Vasco. Então, cara, é um zagueiro de Europa, é um zagueiro muito experiente. Então, cara, espero que ele venha pro Vasco. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias sobre essa notícia desse zagueiro. A outra informação é sobre o Felipe Coutinho, é que o Vasco aguarda a documentação do Aston Villa para assinar com o Felipe Coutinho. A expectativa é que tudo esteja resolvido até amanhã, na quarta-feira, no dia 3/7. Então, cara, o Felipe Coutinho vai ser do Vasco, vai ser por empréstimo, mas tem aquela opção de compra, então provavelmente o Vasco deve comprar ano que vem. Mas vamos ver o futebol que o Coutinho vai jogar no Vasco. A gente está criando muita expectativa nele. Então espero que ele não nos decepcione, né? A outra informação é sobre a 777, novamente, que prometeu que o Vasco teria um dos melhores CT do Brasil até julho de 2024. E o que não ocorreu. A gente tem um CT Michuruca. Um CT muito abaixo da Série A, do nível de Série A. A gente vê o Bragantino tendo um CT, um puta de um CT, uma estrutura excelente. O Botafogo, que o CT, o espaço não é nem do Botafogo, e montaram um CTzinho muito maneiro, uma estrutura muito maneira para os jogadores do Botafogo. Então, cara, tá na notícia ali do GE do Vasco. A empresa norte-americana alegava insegurança jurídica e conversava com proprietários de ao menos 3 terrenos para construir um novo CT. Então, cara, a 77 ela metia aquele migué de não reformar o CT do Vasco porque a propriedade não era deles. Eles queriam uma propriedade somente deles, para poder mexer e reformar o CT completamente. Então, essa empresa norte-americana estava procurando um espaço para poder construir um novo CT do Vasco. Só que, após essa confusão, o 77 está falindo. Todos nós sabemos disso, a gente sabe muito disso, que a 77 está falindo. Então, provavelmente não vai acontecer. Vai sair do Vasco, provavelmente, 77 também. Já saiu, vai ter aquela briga na justiça sempre, como que é, né? Como vocês sabem. Então, vamos ver nos próximos dias o que vai acontecer também. E aí, após isso, não existe sequer perspectiva de início das obras do CT Moacir Barbosa. A direção do Vasco não respondeu quais são os planos para o CT. Então, cara, procuraram a direção do Vasco para falar sobre o CT e ninguém falou. Não teve notícias nenhuma. Então, a gente não sabe quais são os planos para o CT Moacir Barbosa. O que vai acontecer com ele? E se existem conversas em andamento para comprar um outro terreno. Então, cara, a gente não sabe, a gente não tem essa notícia, não tem essa informação de se a gente vai continuar esse CT Moacir Barbosa e vai reformar, ou a gente vai trocar de CT para um CT muito melhor, uma área muito melhor e poder construir um novo CT. Então, a gente não sabe. A gente precisa de uma propriedade, um terreno. Então a gente não tem essa informação de se vai ter um terreno novo ou se vai continuar no CT Moacir Barbosa e comprar e formar. Não sabemos notícia nenhuma sobre o nosso CT, que é uma pena, né, cara? Uma pena isso aí. O Vasco ter um CT tão abaixo do nível dos clubes do Brasil. A outra informação, não informação, mas o objetivo do Vasco com as contratações na segunda janela é uma vaga na Sul-Americana. Então, cara, é óbvio que se o time jogar muita bola, vai disputar pré-Libertadores,
vaga na Libertadores direto, é óbvio. Mas a meta, no mínimo, é a Sul-Americana. Então, cara, se o Vasco for se classificar para a Sul-Americana, o Vasco já está satisfeito após a segunda janela. Que vai vir Teixeira, Emerson Santos, Felipe Coutinho, Souza e entre outros jogadores para vir para o Vasco, que está fazendo uma ótima janela por enquanto. Se o André Ramalho vir, vai ser mais uma baita de uma contratação para o Vasco. Então, cara, espero que ele venha para ajudar a gente. Então, cara, esse foi o vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal que é muito importante. Segue nossa página no Instagram que a gente posta todas as novidades para vocês. Todos os dias tem notícias lá para vocês, tá bom? Então acompanhe sempre o nosso canal. Tamo junto. Saudações vascaínas e até amanhã.